Bom, hoje nós vamos ver esta aula sobre padrões espaciais de doenças de plantas ou distribuição ao longo do espaço de doenças de plantas, como elas se distribuem ao longo do espaço. Na aula anterior a gente viu sobre o gradiente, que é uma mudança na quantidade de doenças ao longo do espaço. Agora, como elas se distribuem, são conceitos diferentes. O padrão espacial ou distribuição da doença é uma das principais características biológicas do agente etiológico ou causal ou de qualquer espécie de um ser vivo, como ele se distribui ao longo do espaço. Bom, quais os tipos de distribuição de um patógeno ao longo do espaço ou da área de plantio ou do terreno onde foi plantado? Pode ser do tipo generalizado ou regular, ao acaso, em reboleira ou ainda reboleira, agregado ou focos. A mesma coisa, tá? Começa geralmente ao acaso, distribuído de forma randomizada, totalmente ao acaso. Quando você sabe onde o indivíduo doente está, não significa que você sabe aonde o outro está. Então, é completamente ao acaso. Depois, ele passa a reboleiras, porque ele passou o período de incubação, que eu vejo os sintomas, e o latente, onde começa a esporulação, e aí a disseminação, eu começo a ver mais indivíduos doentes. Na mesma safra de plantio, no mesmo ano de plantio, se for um policíclico, ou entre anos de plantio ou safra, se for um monocíclico. Bom, depois que ele foi para agregado, ou reboleiro, ou focus, ele passa para o regularizado, onde praticamente todas as plantas estão com a doença terrível. A gente nunca vai deixar chegar aqui de forma regular. A gente vai tomar uma medida de controle. Diferenças entre o padrão casualizado e o agregado. Bom, tem 4 diferenças básicas que a gente vai estar comentando agora. A número 1, cada planta no casualizado, cada planta no campo tem aproximadamente a mesma probabilidade geralmente baixa de estar infectada em relação às outras ou que as outras. Então, se você tem uma planta, uma determinada, você vai ao acaso e pega uma planta lá no campo, escolhe uma planta. Essa planta, ela tem a mesma chance praticamente de estar doente do que uma não doente, geralmente a probabilidade é baixa. Ainda são poucos indivíduos doentes naquela lavoura, que está de forma casualizada. E se for no agregado, as plantas não têm a mesma probabilidade de estar infectada. O que significa? Se você acha uma planta doente, certamente uma ao lado vai ter uma chance de estar infectada, né? Então, o que acontece? E a outra que não está doente? Quer dizer que ao lado dela provavelmente tem uma planta que não está doente, porque o agregado está longe dela, o foco, tá bom? Então, ela não tem a mesma probabilidade de estar infectada. Ela não tem. Já no casalizado, ele tem. É ao acaso. No agregado, não. Você sabe que eles estão todos juntos. E o sadio, tanto o sadio quanto o doente. Então, ele não tem a mesma probabilidade de estar infectado. Ou ele tem uma chance alta, ou ele tem uma chance baixa. Ou ele está na reboleira, ou ele está fora da reboleira. Não tem a mesma probabilidade do que no casualizado. Número 2. Conhecer a localização para o casualizado. Conhecer a localização de qualquer indivíduo no campo, doente ou sadio, não fornece a localização do outro indivíduo, porque é o acaso. Você não tem a mesma chance, é casualizado, tá? E no caso do agregado, item 2, conhecer a localização de qualquer indivíduo no campo pode fornecer informação sobre os demais. Você vai lá e coleta você coleta um indivíduo doente. Significa que ao lado, a chance de ter um indivíduo doente ao lado é muito grande, é enorme, porque está em reboleira. Localizei um indivíduo sadio. Significa que a chance de ter um sadio ao lado também é muito grande,
porque os focos estão em reboleio ou agregados. Número 3. Um indivíduo doente ou sadio não influencia o outro, porque a dependência espacial é pequena. Eles não dependem um do outro. Um não joga inóculo no outro, está casualizado. Um indivíduo aqui, o outro ali. Já no agregado, olha só, número 3. A ocupação de determinado espaço por um indivíduo doente ou sadio aumenta muito a probabilidade ou chance de outras localizações estarem ocupadas por indivíduos doentes ou sadios. Então, você encontra um indivíduo doente, a chance de ter um doente ao lado é muito grande, porque está em agregado, está em foco, tá? Número 4. Os indivíduos são independentes para o casualizado ou randomizado. Os indivíduos são independentes e distribuídos ao acaso. Tá? Olha para o agregado, a densidade de plantas doentes, seja incidência ou severidade, é mais condensada que o casualizado. É claro, está em agregado, tem uma condensação maior de indivíduos doentes ou sadios. Um depende do outro. No caso do doente, ele joga inóculo logo ao lado e vai formando aquele agregado ou aquela reboleia, seja na mesma safra ou entre safras. Bom, como que eu represento essa distribuição casualizado ou em agregado? A representação é mostrar o que está acontecendo no campo, é mostrar como está essa distribuição. Tem uma maneira muito simples, que é pintar um quadrado, uma planta sadia, representar ela por um determinado quadrado. Olha aqui, eu tenho vários quadrados. Cada planta, desculpa, aqui é um retângulo ou quadrado, tanto faz. Ah, eu posso fazer bolinha, professor? Pode, mas eu prefiro o retângulo ou quadrado, que eu monto uma tabela, até mesmo no Word. E aí preencho, por exemplo, da cor que eu quiser lá. Ah, se for sadia, branco, se for doente preto ou escala de cinza. Ah, professor, gosto de pintar o doente de amarelo. Pode pintar, da cor que você quiser. A escolha é sua, tá? É que geralmente nas revistas aí, para uma figura colorida, custa um pouco mais caro, mas se você tiver recursos, você faz da maneira que você bem entender. A escolha é de vocês, tá bom? Então, um exemplo aqui é um mapa da doença, 7 linhas de plantio do feijoeiro comum e cada quadradinho desse é uma planta. Então, tem aqui dezenas de plantas de feijão na mesma linha. Plantamos, foi um trabalho aqui, um trabalho de mestrado na época, de um aluno de mestrado, ele plantou sementes infectadas no centro da parcela, isso para demonstrar o progresso ao longo do tempo, 19 dias após o plantio, 22, 33, e do espaço do coletótico ninemutiano transmitido por semente feijão. Olha a importância da transmissibilidade por semente. Então, só tinha no centro, na época das águas, plantio de dezembro, e das secas, águas verão, secas inverno, plantio em abril, temperaturas muito mais baixas, aliás, ideais para o progresso do coletótico ninemutiano. Ele cresce tanto micélio e esporula mais em condições de baixa temperatura, de 19 a 22 graus. Dá para perceber aqui, não dá? Olha aí. Mas foi representado ao longo do espaço. Então dá para ver aqui o progresso espacial ao longo do tempo, até foco secundário já, olha. Então, uma representação muito simples, fácil e que nos traz muita informação só de analisar, só de descrever no seu artigo ou no seu trabalho esse tipo de distribuição. Professor, posso fazer em bandeja? Pode, você que fique à vontade para fazer isso no ambiente que você quiser. Tá? Outra forma de representação, estou representando o que eu coletei no campo. No caso aqui, foi em conjunto de 20 plantas, ou pode ser de 100 plantas. Você analisa 100 plantas no campo, dá, por exemplo, incidência em 100 plantas, e no caso aqui, tinha 4%, 4 plantas doentes em 100. 11 em 100, professor, pode ser em 20? Pode. Cuidado com analisar poucas plantas. Se você analisa 5 plantas e uma está doente, tem incidência, por exemplo, e você está representando a incidência, 1 em 5 é 20%.
Então, cuidado, eu, assim, no campo, uma extensa, no mínimo 100 plantas para representar a incidência, porque é uma que vale a 100, porque senão aumenta muito o seu erro e mesmo a dificuldade de publicação, porque é uma amostra pequena. Como representar? Então, isso aqui eu plotei lá no Excel, uma planilha do Excel, e fui inserindo diferentes tipos de gráficos. Olha esse daqui, ó, com representações por cor, né? Dá para ver o centro da epidemia, o foco aqui. Esse aqui é uma escala tridimensional, um outro tipo de gráfico. Aí você vai ajustando os gráficos, que você vai mudando as cores. Eu pus em azul, posso colocar em vermelho? Pode, da cor que você quiser, tá bom? Que representar melhor para você. Faz uma escala, falando que isso daqui ó, é de 10 a 12, por exemplo. Esse de baixo é de 8 a 10, tá? Essa cor. Então, você tem diferentes formas de representar o que você está avaliando no campo. Representações gráficas, sem falar em estatística por enquanto. Olha um outro tipo de representação gráfica, um artigo publicado sobre o Hang Long Bing, a bactéria Candidatus libellibacter. Dá para perceber aqui em 1986, nessa província de Shantou, na China, República Popular da China, que começou pela borda do lado direito da plantação e depois, em 2 anos, ela praticamente tomou toda a área de plantio de citros aí, tá? Em outra área, agora numa ilha, tá? 75, 77 e 1979. Dá para ver o progresso espacial. Só isso daqui já te dá uma ótima publicação. E aqui ao longo do espaço, mostrando lá o que aconteceu com a plantação. Então, dá para a gente perceber direitinho o que aconteceu e descrever e publicar um ótimo artigo somente com a representação gráfica. Bom, como é que eu realizo a amostragem? Você pode simplesmente avaliar a incidência e severidade, tem ou não tem. Professor, posso dar nota de severidade para cada uma dessas plantas que eu estou avaliando no campo? Pode, ou para a planta toda, ou você determina, por exemplo, uma folha. Um terço médio da planta, segundo par de folha, e dou uma nota para uma folha. Ou a folha terço superior da planta, a folha, segunda folha abaixo da gema vegetativa do ápice da planta. Você que determina, você é que dá nota, tá? E coloca isso por planta, aí você está avaliando a severidade. Também pode me dar bons resultados? Também pode. Nesse caso, eu ainda não considerei a localização ou coordenada geográfica. Somente eu dou nota por planta, tá? E como é que eu sei que é o acaso ou agregado? Vou passar aqui para você um índice que é muito empregado e nos ajuda muito no campo a determinar se é em acaso ou agregado, que é o índice VM, que é o índice da variância em relação à média. Variância da distribuição espacial em relação à média. Também não considera essa distância entre plantas. Quando a gente considera a distância entre plantas, a gente prefere trabalhar com a geoestatística, mas é uma disciplina específica e a gente fica estudando ela por um semestre todo. Geralmente a gente faz na engenharia ou lá na estatística, tá? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Então, variância em relação à média. Como é que eu calculo a média? A média é calculada dessa maneira. Você tem os indivíduos doentes, sim ou não, incidência, por linha. O número de indivíduos avaliados por linha tem que ser o mesmo. Aqui no caso foram 9, na linha de baixo 11 doentes e na outra linha 10. Vamos calcular a média entre linhas? Vamos lá. 9 plantas numa linha, 11 na outra, 10 na outra. Total 30 dividido por 3 linhas, 10. 10. Então a minha média de indivíduos doentes por linha são 10. Depois, como é que eu calculo essa variância? Tá? Por mínimos quadrados. Então, número de indivíduos doentes por linha, está aqui 9, menos a média 10, dividido por n menos 1. N, número de linhas amostradas, 1, 2, 3, menos 1, 2. Tá bom? 2, está aqui. Então, 9 menos 10. 9 menos média 10, 1.
mais 11 menos 10. 11 doentes menos 10 da média 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 10 menos 10. 10 da linha, doentes, menos 10 de média, 0. 2 dividido por 2, 1. Então, o índice VM é 1. Tá joia? É 1. Eu acho que dá para vocês verem aí, não é? Índice VM, o 1, que é a variância que nós calculamos, dividido por 10, que é a média geral, que vai dar igual a 0,1, 0,1. Então, VM menor do que 1, 0,1, padrão espacial regular, neste caso. Tá? Posso associar alguns testes estatísticos aqui, porque é difícil obter um mesmo, realmente eu chego perto, 0,98, 0,99, e para saber se isso é um, eu faço uma análise estatística, tá? Quando eu considero a coordenada geográfica, ou eu ploto, por exemplo, essa planta equivale a 1,1 de distância da outra e vou somando, tem as distâncias entre plantas doentes, meço isso lá no campo com uma antena, por exemplo, ou posso medir com o GPS qual a coordenada certinha, aí eu posso usar a geoestatística para fazer essa análise. E também posso fazer análise por imagem de satélite para tentar ajudar a gente lá no campo. Vou dar alguns exemplos que a gente fez da tese de doutorado do professor Marcelo Alves, do Departamento de Engenharia, departamento que a gente trabalha muito junto com a estatística, departamento de ciências exatas, e para tentar analisar essas doenças no campo com imagem de satélite e a geoestatística. Fazemos grids amostrais, são grades amostrais. Isso teria que ser uma disciplina em separado, não é fácil a gente fazer esse tipo de abordagem. Então, na verdade, eu vou mostrar exemplos para vocês conhecerem o que nós estamos fazendo. É uma área também multidisciplinar, tá bom? São exemplos. Então, são imagens de satélite do QuickBird, de uma área próxima aqui, no município de Jaci. São diferentes talhões, 1, 2, 3, 4, 5 talhões. Tem um sexto aqui, tem outro aqui, mas nós pegamos essa área aqui para ser analisada. Dá para ver aqui no RGB, que é a fusão de cores, né? Fusão de cores, red, green and blue. Então, fundiu as cores dessa imagem aqui, dá para ver já que tem uma área com grande desfolhe aqui, aqui mais embaixo. No infravermelho também corresponde, porque as plantas mortas não refletem o infravermelho, dá para ver aqui, não emitem calor. No índice de vegetação de solo, que é o NDVI, também dá para ver um índice menor. Olha aqui, ó. Dá para perceber isso. Vocês vão ver que esses talhões de cima são os talhões onde tinha maior quantidade de doença, então teve maior queda de folha, tanto a ferrugem quanto a cercóspora, e desse lado é onde tinha menor quantidade de nutrientes, porque produziu muito e a reposição de nutrientes não foi feita na mesma proporção da produção. Então teve esse probleminha lá, não é? Dá para a gente ver aí. Então, onde tem mais nutrientes distribuídos nas folhas, a nutrição foi uma análise nutricional de cobre, nitrogênio, enxofre e magnésio, teve uma maior retenção foliar, mas porque produziu menos. Um outro exemplo de análise geoestatística é uma crigagem ordinária daquele mesmo canteiro de plantio, daquela primeira figura que tinha uma imagem de escala de cinza, dos quadradinhos que eu mostrei para vocês. Uma análise diferente, nós publicamos outro artigo com outra diferente metodologia, dá para ver aí, tá? O aumento da doença ao longo do tempo, 33 dias após o plantio, 40 dias. Olha, você já vê focos secundários, principalmente na época fria, que é o período seco, dá para a gente perceber na época do verão que o fungo, ele é um fungo de clima mais frio, 19 a 22, o micélio cresce mais, ele esporula mais, o coletótico nidemutiano, dá para a gente perceber aqui a distribuição. Então, isso tudo dá para fazer, olha aí, vamos fazer de novo para vocês verem o progresso, para fazer um filme aqui, fica muito bacana passando, né? Quanto mais vermelho, você tem a probabilidade mais alta de que ocorra a doença, tá? Um outro exemplo aí vai só ficando mais tecnológico, né? Esse foi publicado também um artigo levando em consideração temperatura e precipitação, na verdade também umidade relativa, molhamento foliar,
um modelo Neurofuzzy que foi adaptado para a ferrugem da soja, foi calculado para a ferrugem da soja. Esse modelo depois foi implementado em uma grande área, com os dados mensais. Claro que foram feitos vários aí, mensais, dados de médias semanais, quinzenais, para ver melhor que se ajustava ao modelo. São estações meteorológicas da onde foram obtidos esses dados para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Tem algumas outras fora do estado, mas para que a gente aperfeiçoasse a metodologia, para dar uma maior confiabilidade a esse tipo de distribuição, de análise de distribuição espacial. Então, eu posso fazer análise de distribuição espacial em grandes áreas. Então, aqui obteve-se o da temperatura e precipitação, que depois foi... Aí, como é que obteve a temperatura entre uma estação e outra? Isso foi calculado com os dados de altitude que foram obtidos do ônibus espacial. Então, foi ajustadas as variáveis de acordo com essa altitude para que fosse feito o zoneamento da ferrugem asiática da soja e da ferrugem do cafeeiro. Vamos ver para a ferrugem asiática da soja. Dá para ver aqui, ó, ao longo dos meses do ano, com os dados de temperatura e precipitação acumulada e temperatura média mensal. Aí foi sendo usado naquela forma e foi feito naquela fórmula e foi feita interpolação usando aí a Neurofuzzy, que vocês viram lá a fórmula, e foi sendo interpolado entre as estações, para que obtesse chances de probabilidade alta de ocorrer a ferrugem da soja, probabilidade de ocorrer áreas favoráveis. Aqui dá para ver que na crigagem ordinária já é bem mais alta do que na outra crigagem ordinária. Então, foi ao longo do tempo, isso foi aumentando, depois foi diminuindo, porque entrou a época fria, aí nós mudamos a cor, né? Vermelho ocorre pouco, alto ocorre mais. Então foi mudando e ao longo do tempo isso vai aumentando, porque a temperatura vai chegando a uma temperatura média ideal para a ferrugem da soja. Então deu para a gente ver aí esse tipo de distribuição ao longo do tempo em uma extensa área. É claro que é estático, baseado em um monociclo, mas já deu para a gente ter uma ideia. Foi publicado o trabalho nessa revista. Tá? Bom, ficamos por aqui. A gente viu as formas de distribuição espacial, uma maneira muito simples de calcular essa distribuição, se é o acaso ou não, que é o índice VM, e como usar a geoestatística para alguns exemplos de geoestatística e alguns trabalhos que nós publicamos. A diferença entre ao acaso e reboleia, e lembrando que é uma das principais características de qualquer espécie ao redor do planeta. Obrigado por hoje só. Na próxima aula a gente vai ver sobre sistemas de aviso fitossanitário.